Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa e redação para concurso público, e hoje, na verdade, eu vim só dar continuidade à parte 3 e final de verbo, porque verbo já deu o que dá, né? Já tá bom de verbo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais verbo. Eu sei que você tá com esse tipo de pensamento, certo? Mas vamos dar continuidade a esse restinho. Como eu já tinha dito a vocês, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem estar me procurando através do WhatsApp ou através do Instagram, certo? Lembrando também que se você não assistiu o bloco 1 e nem bloco 2, pelo amor de Deus, assista. Eita, que óculos torto da gota. Esse tá torto. Por as costas tronchas. Tá sem uma perna, mas tudo bem, tá? Mas enfim, preste atenção, certo? Agora eu já vou dar um modo específico sua banca. Essa aula já vai ser basicamente o PENET, certo? Só quem vai fazer o curso da Polícia Militar, quem vai fazer, na verdade, vai prestar concurso para o cargo de Polícia Militar, certo? Soldado da Polícia Militar, é que vai estar vendo essa aula. Então, basicamente, eu vou terminar aqui de explicar algumas coisas sobre verbo, e eu espero de verdade que você tenha entendido a parte 1 e a parte 2, certo? E aí eu tenho aí o quê? Essa relação eu tinha já explicado o que era essa relação de tempos verbais, modo indicativo, subjuntivo e o modo imperativo. Falei que o indicativo vai ser aquele que vai exprimir uma certeza, né, assim, uma ação certa e precisa. A gente tem as formas no presente, no pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Eu tinha dito que o presente todo mundo consegue distinguir, né, assim. O pretérito perfeito é algo que ficou no passado, mas é algo acabado, aconteceu naquele exato momento e tchau e benção. O imperfeito foi algo que decorreu durante um período, certo? Porém, acabou no passado. O mais que perfeito é o verbo feio, certo? Só que aí eu tenho uma forma composta desse verbo, que é o tinha mais o verbo no particípio, certo? É uma forma de um pretérito mais que perfeito com uma locução verbal. Futuro do presente são os verbos terminados em irei e futuro do pretérito em iria, certo? Espero de verdade que você tenha entendido essa parte. Continuando, eu falei do modo subjuntivo, que é aquele que vai exprimir uma condição, uma certeza. Você tem a possibilidade de escolher se deseja fazer ou se não deseja fazer. É usado para transmitir a ação possível, porém ela é incerta, certo? Existe um hipotético, uma possibilidade. E aí eu falei que ele se divide em presente, pretérito imperfeito e futuro. E aí você me perguntou, não foi assim de forma retórica, como você vai fazer a conjugação verbal através do subjuntivo, porque não é algo comum do dia a dia. E aí eu disse a você que é só você fazer a inclusão de 3 conjunções antes do sujeito e do verbo, né? Assim, que é o que para o presente, se para o pretérito imperfeito e o futuro quando, certo? Então é só fazer a inclusão que dá tudo certo. Modo imperativo, sim, outra coisa que eu ia falar, esqueci. Quando a banca vier afirmando lá que ele está no modo, que o verbo está no modo subjuntivo, é só você voltar para o texto e perceber se tem uma dessas conjunções, certo? Se você conseguir identificar uma dessas conjunções, tudo certo, está no modo subjuntivo, certo? Então isso já é uma dica que já evolui já para diversas questões em relação a não sei como é no modo subjuntivo, porque no indicativo dá para a gente perceber, mais ou menos porque é um modo que a gente sempre fala, certo? Mas o modo subjuntivo é algo muito novo, certo? Então, a partir do momento que você consegue identificar a conjunção, você consegue verificar que o verbo está no modo subjuntivo. E até você nem precisa fazer a conjugação de presente, pretérito e futuro. Por quê? Porque é só você analisar o quê? A conjunção. Se for um que, eu sei que está no presente. Se for um se, está no pretérito imperfeito. E se for um quando, está no futuro. Certo? Então, essa dica já mata. Outra coisa aí é o modo no imperativo, certo? Que é um modo verbal, tal como o modo indicativo e o modo subjuntivo. Ele vai ser usado na indicação de uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica, um convite, um comando ou uma exortação. Então perceba que aqui eu vou estar dando a possibilidade de escolha. Não, você vai ser obrigado a fazer, certo? Então a gente vê muito isso em bula de remédio, né? Assim, quando a gente compra alguma coisa, vamos supor, em manual de instrução, que ele diz faça, trave, desligue, tudo isso são comandos, certo? Então são comandos
são verbos de modo imperativo. O imperativo não tem esse negócio de presente, pretérito e futuro não, tá? O imperativo, ele já vem aí com o imperativo afirmativo e negativo. E aí disso eu já quero retomar o quê? Advérbio, minha gente. Vocês lembram que é um advérbio? Lá atrás eu falei que um advérbio ele vai ser uma palavra, uma circunstância, certo? Um circunstanciador. Para a banca OpenNet vai ser um estabelecedor de semântica. Para a banca CESP vai ser um estabelecedor de coesão e de sentido. Mas basicamente o que é que o advérbio ele faz? O advérbio é uma palavra na qual ela vai pegar o sentido dela e vai jogar em cima de outra palavra, certo? Então é isso. O sentido do advérbio ele vai estar contrapondo em outra palavra. Então, basicamente, um verbo no imperativo afirmativo é onde eu estou mandando você fazer. Tipo assim, faça. Eu estou mandando, dando uma ordem para você fazer. Já quando eu digo não faça, perceba que eu tenho um advérbio de negação. Então, eu estou fazendo o quê? O advérbio, com esse sentido negativo, ele prevalece sobre o sentido do verbo. E é basicamente isso, certo? Então, quando eu mandar você fazer algo, imperativo afirmativo. Quando eu disser a você não faça algo, vai ser o quê? Algo negativo, certo? Basicamente é só isso. Não tem muita complicação, certo? Espero de verdade que eu tenha facilitado muita coisa, viu? E aí a gente tem as formas nominais dos verbos, certo? A gente tem o verbo no infinitivo, que ele vai ser pessoal ou impessoal, que são aqueles verbos terminados em R. Isso mesmo, verbos terminados em R são os verbos no infinitivo. E aí, ó, o infinitivo pessoal ele vai ser ligado às pessoas de discurso, certo? Ele vai ser usado quando o sujeito da oração estiver claramente expresso. Então, eu vou ter um infinitivo pessoal quando o sujeito da oração estiver expresso. Convém vocês irem primeiro, certo? Quando tiver sujeito diferente daquele da oração principal. Ó, o hotel preparou tudo para os turistas ficarem à vontade. Perceba que quem foi que preparou? O hotel, certo? E o outro verbo é ficarem. Quem foi que ficou à vontade? Os turistas. Então perceba que, na verdade, aí para os dois verbos, para as duas orações, eu tenho o quê? Sujeitos diferentes. Então, a partir do momento que eu tenho sujeitos diferentes, eu tenho os verbos de um pessoal no infinitivo pessoal, certo? Quando se quiserem determinar o sujeito utilizados na terceira pessoa do singular, faço isso para não me acharem inútil. Perceba aqui, para não achar quem inútil? Me achar, então é eu, certo? Perceba aí que eu tenho um sujeito indeterminado, mas que ele é indeterminado porque não está exposto, mas ele é determinado através do quê? Do me, certo? Porque o me é um pronome oblíquo átono que está na quê? Na primeira pessoa. Então, eu sei que quem está conjugando o verbo é a primeira pessoa, certo? Lembrem disso que eu falei lá em pronome. Vocês lembram disso? O pronome do caso reto, ele traz para conjugação do verbo. E o pronome do caso oblíquo, ele está ali para substituir um complemento verbal. Então, se como complemento verbal desse verbo aí eu tenho me, então quem é a pessoa que está conjugando o verbo? Eu, porque o eu está na mesma escala do me, certo? É eu, pronome do caso reto, me, mim, comigo, pronome do caso oblíquo. Beleza? Primeiras pessoas dos singulares. E aí ele fala, ó, quando apresentar reciprocidade ou reflexibilidade de ação. E basicamente aquele caso do se, lembram que eu expliquei? Que o se ele pode ser o quê? Recíproco, quando eu tenho mais de um agente, certo? Quando eu digo assim, eles se abraçaram, perceba que para haver esse abraço eu preciso de duas pessoas. E na forma reflexiva é quando eu tenho uma apenas, certo? Quando eu digo assim, Rafael cortou-se, perceba que Rafael praticou a ação de cortar e sofreu a ação de ser cortado. Então, é uma forma reflexiva do se, certo? Hoje a gente vai ter uma aula apropriada só para quê, só para si, só para como, porque as bancas têm cobrado demais. Outra coisa é o infinitivo impessoal, ele não é ligado às pessoas de discurso e é o nome do verbo, certo? Ele vai ser usado quando apresentar uma ideia vaga e genérica sem se referir a um sujeito determinado. Então, perceba que eu vou ter o que aí? Nesse caso aí, você vai ter um algo genérico, certo? Esse algo genérico pode ser até ser atribuído através de um pronome o quê? Um pronome indefinido, né? É algo genérico, você não sabe ao certo. Ó, fumar prejudica a saúde. Quem fumar? Alguém, qualquer pessoa. Então perceba que está numa forma genérica. Eu tô aí com os pronomes indefinidos para poder estar definindo esse infinitivo, certo? Ó, quando vier o valor de imperativo, soldados, marchar, que é marchai, certo? Então perceba aí que na verdade esse daí ele está no infinitivo impessoal, até porque soldados existem muitos. Quando
é regido de preposição e funciona como complemento de um substantivo, adjetivo ou verbo da oração anterior. Basicamente, isso é o quê? Quando ele vai ser regido de preposição, ele vai ser solicitado, certo? Ele vai ser acompanhado de uma preposição. E ele vai funcionar como complemento de um substantivo. Então, a gente está tratando aí, na verdade, de complementos nominais, certo? Os complementos nominais, eles sempre são regidos de preposição, certo? Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Complemento nominal sempre vai ser regido de preposição, ele sempre vai ser acompanhado de preposição. E aí ele fala que vai ser o verbo no infinitivo impessoal quando eu tiver um complemento nominal regido de preposição. Esse nome vai ser um substantivo, adjetivo ou verbo da oração anterior, certo? Ó, eu os convenci a aceitar, certo? Então, perceba que você tem um verbo aí com terminação R, terminação no infinitivo. Nas locuções verbais, certo? Queremos acordar bem cedo amanhã. Ó, eu tenho queremos acordar, eu tenho uma locução verbal aí, onde o verbo auxiliar, não, o verbo principal. Lembra disso? Pronto. Isso aqui é um exemplo muito bom. Perceba que esse queremos aí, ele tá conjugado na terceira pessoa do... Não, tá na primeira pessoa do plural, certo? Queremos tá na primeira pessoa do plural, que é o nós queremos. Mas perceba que quando a gente vai fazer essas alterações dos verbos, quem faz a alteração é o verbo auxiliar, certo? É o auxiliar que vai trazer essa flexão. Ele que vai flexionar, ele que vai mudar. Perceba que o verbo acordar, ele não flexiona. Vamos colocar para a primeira pessoa. Queremos, quero acordar. Tu queres acordar. Ele quer acordar. Percebeu que só quem muda é quem? O verbo auxiliar, né? Assim. Então, só o verbo auxiliar é flexionado, certo? Então, só ele muda. O verbo principal, ele não muda, mas é ele que dá o sentido final, certo? E aí ele fala, ó, quando o sujeito do infinitivo é o mesmo do verbo da oração anterior. Ó, eles foram condenados a pagar pesadas multas. Eles foram condenados. Quem foram condenados? Eles. Quem era que ia pagar pesadas multas? Eles também. Então percebam que eu tenho aí o mesmo sujeito para dois verbos de um infinitivo, certo? Tanto para a oração 1 quanto para a oração 2. Com os verbos causativos deixar, mandar e fazer e seus sinônimos que não formam locução verbal com o infinitivo que os segue, deixe-o sair cedo hoje, certo? Você tem aí uma locução verbal com o verbo no infinitivo, certo? E com os verbos sensitivos ver, ouvir, sentir e sinônimos. Deve-se também deixar o infinitivo sem flexão, certo? Então o infinitivo fica sem flexão, ó, viu-os entrar atrasados. Fechou? Então, basicamente, isso é só ladainha, a boca não vai cobrar muito não, tá? Só ladainha mesmo pra vocês terem, mais ou menos, na verdade, terem conhecimento, certo? Mas a boca não cobra diretamente essas besteirinhas, não. Forma do gerúndio vai indicar uma ação contida, uma ação continuada, desculpa. Então, já preste atenção que isso aqui a banca cobra, viu? Forma de gerúndio é ação continuada, certo? NDO é algo continuado. Que esteve, está ou estará em andamento, ou seja, um processo verbal não finalizado. Eu estive pensando no que você me falou. Perceba que eu passei um período pensando, certo? Isso já retoma muito ao quê? A questão do verbo no pretérito imperfeito, certo? Eu passei um período pensando, certo? Eu pensei no passado e foi um tempão. Então, esse verbo vai estar onde? No pretérito imperfeito, certo? Participo passado vai indicar uma ação já acabada. Então, basicamente, já acabou. Certo? É algo que aconteceu naquele momento e tchau, tchau. Adquirindo uma função parecida com a do adjetivo ou do advérbio. Ó, temos estados de repouso. E aí eu tenho participo duplo, que são as formas regulares e as formas irregulares. Empregadas com os auxiliares ter e haver e empregados com os auxiliares ser e estar, certo? Então, basicamente é assim. Quando eu tenho um particípio, o particípio regular, eu vou estar diante dali, na verdade, de quê? De verbos auxiliares ter e haver. Já no infinitivo irregular, do verbo ser e estar, certo? A gente sempre forma, né? Estou acabando, certo? Estou acabado, certo? Você tem aí o quê? O verbo estar numa forma irregular, porque ele tá, o quê? Uma locução verbal ali com o acabado no infinitivo, certo? Essa ladainha não cai muito, certo? E aí, a gente vai agora para uma parte que cai. Não, esse cai de verdade, viu?
Vozes do verbo. Claro que agora eu já vou estar tratando relacionado à parte da banca específica, certo? A sua banca, o PENET, beleza? Então eu quero trazer para vocês basicamente o quê? Vozes do verbo, a gente tem a voz ativa, certo? Que vai ser quando o agente e o sujeito, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Então perceba que a voz verbal ativa vai ser sempre quando eu tiver o agente e o sujeito na mesma pessoa, certo? Quando eu digo assim, eu pisei em você. Perceba que quem é o agente, quem é o praticante da ação, certo? Sou eu. Assim como também eu sou o sujeito. Então eu tô com o quê? Com a voz aí ativa, certo? Ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Então ele tanto é a pessoa que fez o trabalho, como também é o quê? O sujeito. Porque para encontrar o sujeito é só você perguntar quem é o que é o verbo, certo? Na passiva é quando o sujeito ele vai ser paciente, recebendo uma ação expressa pelo verbo. Basicamente, você vai trocar aí o verbo por uma locução verbal. O que era sujeito se torna complemento, o que era complemento se torna sujeito. O trabalho foi feito por ele. Perceba que ele, na ativa, ele é o quê? Sujeito, certo? E na passiva ele se tornou o quê? Agente e... Isso mesmo, certo? Ele se tornou aí só o agente e o que mais? O complemento do verbo, não é assim? Porque quem foi feito por alguém, esse alguém é ele. Então perceba que na ativa ele era sujeito e na passiva ele se tornou o quê? Isso mesmo, um complemento, certo? Agora, o trabalho que na ativa era complemento, na passiva se tornou isso mesmo, o sujeito, certo? E essa passiva pronto, ela é quem vai diferenciar. Vê só. Agente e sujeito não são as mesmas pessoas. Vou provar agora. Olha aí, o trabalho foi feito por ele. Quem é a pessoa que praticou a ação de fazer o trabalho? Ele. Então, ele é o agente, ele é o praticante da ação. Já quando eu vou perguntar ao verbo quem ou o que é para encontrar o sujeito, o que foi feito por ele? O trabalho. Então, o trabalho é o sujeito e ele é o agente. Então, perceba essa diferença, tá? Essa diferença é muito importante, principalmente para a gente conseguir distinguir. É uma diquinha bem top que eu fiz através de distinguir os usos do se, certo? Quando o se vai ser particular passivador, índice indeterminado sujeito, recíproco, reflexivo. Então, isso é muito importante que você entenda para que quando a gente chega nesses modos específicos, a gente consiga entender essa parte específica, certo? E aí eu tenho formas reflexivas, que vai ser quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, ele vai praticar e sofrer ação, certo? O menino feriu-se, o menino mesmo, ele fez o quê? Ele praticou a ação de ferir-se, assim como sofreu a ação de ser ferido, certo? Cuidado para não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade, como eu já havia dito. Recíproco vai ser algo onde eu vou precisar de mais de uma pessoa para estar ali praticando aquela ação. Com um exemplo de que, como eu disse, eles se abraçaram. Perceba que o abraço ele não acontece através apenas de uma pessoa. Eu preciso de mais de uma pessoa para poder abraçar, certo? Assim como, vamos supor, eu estou me abraçando com você. Você me abraça e você também sente a ação de ser abraçada, assim como acontece comigo. Então perceba que os dois são agentes ativos e passivos, certo? Eu pratico e sofro ação, assim como você. Mas perceba que para sofrer, tanto para sofrer a ação como para praticar a ação, eu vou precisar de dois agentes. Então a reciprocidade é só você lembrar o que é um relacionamento recíproco. É quando os dois se amam. Então um abraço recíproco é o quê? Algo que os dois vão fazer ao mesmo tempo, certo? E aí, ele fala, não confunda reflexão com reciprocidade. Essa banca cobra muito, 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 certo? Então, basicamente é isso. Os lutadores feriram-se, certo? Quem fere alguém ou alguma coisa. Então, perceba que os lutadores, eu tenho duas pessoas, eu tenho mais de um agente, tanto praticando como sofrendo a ação. Essa forma aí vai ser recíproca, certo? E aí, eu já adentro com o quê? Com as lindas e belíssimas, o quê? Questões, né? Porque questão é questão, certo? Trouxe muita dica para vocês em relação a essas questões. A minha folha aqui,
tá cheia, não sei se dá pra ver, mas tá cheia de muita coisa mesmo. Talvez você não entenda, certo, parcialmente, relacionado a essas dicas, mas aí no PDF de verbo vai ter essas dicas de forma manual para que você consiga ler, entender e escrever no seu caderno, certo? Mas eu vou explicando boca a boca, qualquer coisa você coloca pausinha no vídeo e dá continuidade depois, certo? Ele fala aí, ó. Observe, apesar de o obituário da Folha vir editado, no caderno cotidiano com um recado, em Loquente, a nos lembrar muito bem o lugar que a morte ocupa dia a dia, não se convive com ela. Para substituir o apesar de por embora, mantendo o verbo vir, a forma verbal vir editado deveria ser alterado para... E agora, como é que a gente fica? Eu quero que você coloque aí em pausa, por favor, tá certo? Coloque em pausa de novo. Coloque em pausa e faça essa questão antes que eu faça ela também, beleza? Vou para a explicação. Então vamos lá, né? Continuar. Vê só. Ele fala assim, apesar de o obituário da Folha, tal. Aí eu preciso que você faça a questão, certo? Coloque em pausa aí, só um pouquinho de pausa, certo? Para que você consiga fazer. Aí eu já trago a dica. Vê só. Toda vez que você tiver uma concessiva, uma conjunção concessiva, que eu tenho certeza que você sabe, pelo amor de Deus, me diga que você sabe, porque eu já passei sobre esse assunto. A gente já viu todos os tipos de conjunções. Você lembra que uma das que eu pedi para você decorar foi o embora, que ela é uma conjunção o quê? Concessiva. Então eu disse, gente, a concessiva ela sempre cai, preste atenção, pronto, ela tá aqui, certo? Então você já vai colocar aí no seu caderninho. Márcia, coloca aí, por favor. Toda vez que você tiver uma conjunção concessiva sem a preposição, certo? Concessiva sem preposição, o verbo ele precisa estar no presente do subjuntivo. Massa? Massa. Agora, vá lá. Como é que eu sei que vai estar no presente do subjuntivo? É só eu colocar o quê? Não é assim? Vai lá, marca a tua alternativa. Tu acha que é o quê? Que ele venha editado, não é assim? Isso mesmo, letra B. Fechou? Então, ó, não tem o que falar. Olha a dica. Concessiva sem preposição, o verbo vai estar no presente do subjuntivo, que é só você colocar a condição que antes dele, certo? Ó, que ele veio editado, não dá certo. Que ele viesse, que ele viria, não, tá? Que ele venha editado, certo? Então, preste atenção nisso. Fechou? Fechou. Certo? Próxima questão. Ele diz assim, ó, a cena alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. Pronto, esse aí foi o copia e cola, certo? Foi essa questão aí que eu disse que a banca ia copiar e colar, de fato ela fez. Caiu o PM 2016, caiu na GCM 2018 daqui de Caruaru, caiu para... Foi PMPE 2018 e caiu agora, acho que faz uns 3 meses a prova de Cefaz, 3, 4 meses, caiu de novo, certo? Igualzinha, batendo de verdade. E aí eu já trago para vocês, vê só. Os 4 verbos, certo? Isso, 5 verbos, na verdade. 3, 4, 5. 5 verbos que eu quero que você anote aí, por favor. Anota, tá? Pronto. O primeiro é a da alternativa B, que ele diz assim, ó. Seria muito bom se todos os povos mantessem. Não é mantessem, é mantivessem, certo? Se você esquecer isso na hora da prova, eu vou jogar você no riacho, certo? Mas não é mantessem, é mantivessem. A forma verbal correta é mantivessem, certo? Na letra C tá errada também, porque não é proporem. Quando os governantes proporem, não. É quando eles propuserem, certo? Então, a forma correta é propuserem. Então, a alternativa C também estava errada. D, se o estrangeiro vir morar. Peraí, deixa essa alternativa porque eu quero falar do vir e do ver depois. E aí, não é, ele fala assim, nossa cultura só será valorizada quando todos fazerem, não é fizerem. Essa daí era a primeira aqui de cara, certo? Acho que quase ninguém fala fazerem, certo? É fizerem de fato. Mas aí eu já quero trazer para vocês a questão do vir e do ver, que isso confunde muito, certo? A alternativa correta é a letra A. Pessoal, percebeu que ele cobrou aí 2 alternativas com vir? Então já era uma alternativa, um verbo para você ficar o quê? Ligado, uma dessas 2 estavam corretas, certo? Ó, quando ele fala aí na letra A, se você vir alguma manifestação de preconceito, perceba que é do verbo ver, certo? Quando o vir com R, é do verbo ver,
Então, colocar aí no caderno. Vir, de avistar, é do verbo ver, certo? E quando a gente, na letra dele diz assim, se um estrangeiro vir morar no Brasil, quando esse vir aí não é de avistar, ele vai ser de vem, certo? Aí quando ele for de vem, vai ser vier, beleza? Então a letra D tá errada porque é se um estrangeiro vier morar no Brasil. Quando for vir de enxergar, de avistar, aí vai ser o vir de ver, certo? Ver, vir de avistar, de ver. E quando for vir de vem, não é vir, é vier, certo? Se você errar isso na prova, pelo amor de Deus, eu jogo você no riacho, certo? Então, preste atenção nessa questão. Foi essa questão aí que foi copia e cola, basicamente. PMPE 2016, GCM 2018, PMPE 2018 e você faz agora 2022. A prova foi, eu acho que, se não me engano, foi em maio, certo? Ou foi em, sei lá, em abril. Foi alguma coisa assim. Mas preste atenção que a banca basicamente só copia e cola, certo? Só copia e cola. Fechou? Próxima questão. Isso aí. Próxima questão, ele diz assim, ó. Assinale a alternativa. Isso mesmo. Acerca do emprego de algumas formas verbais no texto 1 e suas repercussões nos sentidos do texto, analise as afirmativas a seguir. No trecho, esse foi o início de um e-mail criticando o artigo. A forma verbal destacada, que é criticando, poderia ser substituída pela estrutura de valor adjetivo, que criticava, sem alteração relevante dos sentidos pretendidos. E aí, o que você me diz? Certo ou errado? Primeiramente, não era nem pra você estar fazendo aqui comigo, né? Era pra você ter colocado pausa, certo? No vídeo, parado o vídeo, fazer a questão e depois é que você vem comigo, espertinho. Pelo amor de Deus. E essa questão, tá certa ou errada? Tá certinho, né? Na verdade, isso aí a gente ainda não teve, certo? Isso é uma forma reduzida, beleza? Isso é uma forma reduzida que... Desculpa, esse aí que criticava é a forma normal, certo? Porque a oração deveria ser: esse foi o início de um e-mail que criticava o artigo. Mas aí quando eu faço a eliminação do que, certo? E eu coloco o verbo terminado em NDO, adoído, que é o verbo no gerúndio ou no infinitivo, eu tenho uma forma reduzida de gerúndio, certo? Então essa 1 aí tá correto, certo? Não tem problema nenhum, beleza? Isso é uma forma reduzida de gerúndio. Na 2, ele diz assim, no trecho, ela substituía a sociedade moderna que era dualista, oscilando entre o bem e o mal. A forma verbal destacada indica tratar-se de uma ação ainda em andamento. Você lembra que eu disse a você que o NDO, ela traz esse sentido de quê? De oscilando, de quê? Isso, de um continuado, né, assim, de andamento, que eu amando, certo? Eu amei ele por um período longo. Só que você percebeu que o oscilando, na verdade, ele fala que essa ação ainda em andamento, quando ele fala que ela ainda está em andamento, é porque ela ainda existe. Só que não, foi algo que ficou no passado, foi algo que perpendurou o quê? Um tempo, certo? Perpendurou um tempo, mas esse tempo não é presente, esse tempo é o passado. Então, aí foi a maceta da banca. Ela pegou muita gente com essa alternativa 2, certo? A 2 está errada não porque ele diz assim que ainda está em andamento. De fato, esteve em andamento, certo? Esteve, porque ela fala que era dualista. Percebeu que o era tá no verbo no quê? No passado. Então, oscilando foi porque ele oscilou durante um tempo, certo? Ele oscilou durante um tempo, mas esse tempo não é o hoje, foi o ontem, certo? Então, perceba que o erro da questão é porque ele diz ainda está em andamento e, na verdade, não está em andamento neste momento. Ficou no passado. Ele continuou, mas foi um continuado passado. Fechou? Então, esse 2 aí, vi muitos comentários nas bancas de questões dizendo que não entendeu essa questão, mas fica bem visível, certo? O oscilando não quer dizer que é algo continuado hoje. Não, pode ser algo continuado no futuro ou no pretérito. Beleza? Então preste atenção nessas coisinhas que a banca pega. 3, ele fala assim: no trecho, doenças inventadas podem ocorrer como fruto de erros e não de más intenções. A forma verbal destacada foi empregada para indicar que a ação expressa do verbo ocorrer é um acontecimento inevitável. Podem ocorrer é algo inevitável? Sim, aí agora eu lhe pergunto, podem ocorrer é algo inevitável? Não, né? Na verdade ele tá dando o que aí?
Isso é uma possibilidade, pode ocorrer ou não, certo? Eu tenho essa possibilidade, é um modo subjuntivo, certo? Então, eu tenho a possibilidade de acontecer ou não, é uma condição não é uma possibilidade de fato, certo? Então, a 3 também tá errada. E no 4 diz assim, no trecho, haveria equívocos em estudos e classificações, assim como a hipermedicalização da vida, eita nome. Mas isso diria, a seleção de formas verbais destacadas indica que o falante pretende evitar afirmações contundentes que possam comprometê-los, de forma, né, ele fala assim, ó, que haveria e diria, certo? Então perceba que são formas de um quê? No futuro do pretérito. Então, se é um futuro, é algo que pode sim ser evitado, certo? Então, qual é a alternativa correta? 1 e 4, alternativa letra C. Certo? Então é isso, basicamente. A gente já estourou aqui o tempo, 30 minutinhos para o bloco 3. Tô finalizando aqui com o verbo, certo? A gente vai ver a parte de substantivo no próximo bloco. E a gente vai começar na parte de sintaxe, que é onde eu mais amo, certo? Sintaxe é onde eu mais amo. Eu amo sintaxe, de verdade. E vocês também vão gostar, não se preocupe, não. Certo? Mas é isso aí, cheiro no coração de vocês. Cheiro, cheiro. Até o próximo bloco.